Galera, hoje a gente vai falar de 4 pontos importantes que fez todo sentido para mim nesses últimos dias. Primeiro ponto é verdade, a loja vai acabar. Eu decidi fechar a loja e eu já coloquei para todo mundo uma opção que é alguém comprar para ela continuar. E ontem apareceu mais uma opção. O Jean ficou interessado em continuar, então mais uma opção. O Jean pode ser que continue com a loja. Então, primeiro tema é esse, é verdade. Tudo que eu posto aqui é verdade. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Para falar com todo mundo que sim, é verdade. Porém, no dia seguinte, alguma coisa pode mudar e o que eu falei no dia anterior ser diferente do que eu decidi fazer no dia seguinte. Então, é verdade sim. Outra coisa, não vai ter queimão. A gente não vai vender as coisas mais barato do que o preço que ela custa. Por quê? A gente tem muito boleto para pagar ainda e se vender tudo abaixo do preço, ainda vai ficar uma dívida depois do encerramento das atividades. Então vamos para o segundo ponto. Ajuda. O que eu aprendi nesse final de semana? Que o empreendedor, ele pede ajuda. O empreendedor, ele pede apoio. E eu tenho uma dificuldade enorme de pedir apoio, de pedir ajuda. Só que eu já tenho um vídeo aí falando sobre isso, de aprender e aplicar. Então, como eu aprendi nesse final de semana que o empreendedor, ele pede ajuda, ele pede apoio, hoje eu vou pedir o apoio e vou pedir ajuda do Caleb e do Jean, para eles me ajudarem lá, porque ontem eu não consegui nem responder nem os directs e nem o Instagram. Por que eu não consegui? Esse é o terceiro ponto do vídeo hoje. Por quê? Muitas pessoas querem conhecer a P10. Vários comentários, nunca fui na loja, mas pretendo ir, nunca fui na loja, é uma pena que vai fechar, eu não vou conseguir ir na loja conhecer vocês, a galera é gente boa, a forma que trabalha é muito legal, vários elogios e o cara triste porque não vai conseguir conhecer a loja. Então esse é o terceiro ponto. Conhecer, conversar e a questão do tempo que está escrito aqui. Não dá tempo. A loja vai ficar aberta de 14 às 19. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não trabalha. Então são 5 horas trabalhadas. E não dá tempo. Pensa comigo. Vai um cliente, quer conversar meia hora. Aí vai outro, quer conversar mais meia hora. Aí chega 2 de uma vez. Aí buga tudo, porque você tem que dar atenção para um, dar atenção para outro. Algumas vezes até forma uma conversa, um triálogo. Tem o diálogo, né? Aí fica um triálogo. Nós três conversando, mas funciona, a maioria das vezes funciona conversar entre os três. Mas quando o interesse é diferente, fica esse impasse de você ter que conversar com um, ter que conversar com o outro, acaba que você não dá a atenção que as pessoas querem. Então esse é mais um ponto importante, não dá tempo de fazer tudo. Aí o que eu tenho que priorizar? A pessoa que está na minha frente, tem que dar atenção para ela. E as pessoas que estão no online tem que esperar, não tem outro jeito. Esse é mais um motivo de eu precisar de ajuda. Então eu vou pedir o Caleb e o Jean para me ajudar nesses dias, pelo menos com a rotina da loja, que aí eu posso ficar por conta de conversar com as pessoas, de estar lá presente, quem quer conhecer vai conhecer. Estou até pensando em fazer um dia especial
nesse sábado com todo mundo lá na loja para a gente bater papo, conversar, fazer vídeo com a galera, porque aí é uma possibilidade da loja continuar, porém em outras mãos, e a galera conseguir realizar o desejo de conhecer, de aparecer no Instagram da P10 e várias outras necessidades que as pessoas têm. Então esse é um ponto legal. Então o tempo já foi. Outra coisa, cara, o que eu posto aqui é verdade sim. E aí o que aconteceu? Os parentes da minha esposa começaram a ligar para ela, mandar mensagem, com medo dela passar fome, oferecendo. Olha para você ver que interessante, o pai dela oferecendo dinheiro. Por quê? Porque eles estão pensando que a gente está passando necessidade. E na verdade não tem necessidade, estamos passando necessidade nenhuma. A gente está abandonando esse barco para ir para um outro barco que nos dá a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro. Mas eu entendo, as pessoas têm medo. E com esse outro item aqui, ó, da ajuda, vocês podem ficar tranquilos que se eu estiver passando fome, eu vou pedir ajuda. Mas eu tenho certeza de que eu não vou precisar de dinheiro de vocês, dessas pessoas que estão oferecendo dinheiro. Muitas das vezes eu vou precisar de ajuda. Qual que é a ajuda que às vezes eu preciso? Eu preciso entender o cérebro das pessoas, o que elas pensam. Então, quando eu faço uma pergunta, quando eu peço um comentário, é porque eu preciso entender o que passa na cabeça de vocês. Por quê? Cara, eu sou mais ou menos doido. Então, não consigo, eu estou treinando a minha empatia, de entender o que passa na cabeça das pessoas que não pensam como eu. E nessas perguntas aí, teve um comentário muito massa, que foi até no meu pessoal mesmo, no Instagram pessoal, sobre os tipos de demissão. O cara me falou que 90% das empresas demitem indenizado. A forma que eu decidi demitir como indenizado. Por quê? Porque quando são funcionários ruins, preguiçosos, que podem denegrir a imagem da empresa, é melhor que eles vão embora rápido para não correr o risco de denegrir a imagem da empresa. Agora, pensando nisso, como meu caso é totalmente ao contrário, depois que ele me ensinou isso, né? Que ele me abriu os olhos, coisa que eu não tinha enxergado, mas que ele me abriu os olhos. No caso dos meus funcionários, ninguém tem essa intenção de denegrir a imagem da loja. Pelo que eu vejo, pelo que transparece, eles estavam muito felizes e satisfeitos trabalhando lá. Então, eu vou pedir o apoio deles para me ajudarem até a gente decidir o que vai fazer e assim será feito. Então, os 3 pontos de hoje aí, esclarecendo também a dúvida de muita gente que está me mandando mensagem. Ó, não respondi ainda por causa desse item que eu falei aqui, ó, que é o tempo. Se eu ficar respondendo todo mundo, eu não vou fazer o que precisa ser feito. Então, segura a onda aí. Se esse vídeo ainda não respondeu sua pergunta, logo, logo vou responder aí. Fechou? Então, a maior lição de hoje que vai ficar é essa aqui, ó. Ajuda, que eu aprendi nesse final de semana, nesse treinamento que eu fiz, e já vou aplicar agora, que é pedindo ajuda. Então, se você precisa de ajuda para alguma coisa, você tem que falar. Pessoal, eu tô precisando de ajuda, eu não tô conseguindo sozinho. Por quê? Porque as pessoas não vão adivinhar o que você está passando. Então, a galera aí pode ficar tranquilo.
Fome eu não passo. Com o que eu já sei, eu não passo fome nunca mais na vida. E os caras que trabalharam comigo também não passam fome nunca mais, porque eles aprenderam a multiplicar dinheiro. A fonte inesgotável, não acaba nunca. Mas tem que estar com isso aqui, ó, bem definido. Então, fechou. Aprendeu uma coisa hoje? Vai aplicar. Uma outra, já vou mandar direto outra sacada desse final de semana. No final da palestra, tinha um encontro nas salas, a gente conversando com 5, 6 alunos. E aí, o que eles perceberam? Eles analisando o chat, né, o que as pessoas estavam conversando, eles sacaram uma parada muito massa. É uma frase que é assim: cego guiando cego. São as pessoas que não sabem praticamente nada, tá no mesmo nível de conhecimento das outras, né? E querendo passar instrução. A pessoa não sabia muito bem o que estava falando, o que estava fazendo, mas estava querendo ensinar, estava passando instrução e muitas das vezes instruções que não fazem nenhum sentido. Aí ontem aconteceu um caso muito massa na hora que a gente chegou aqui em casa, né? Eu e a Kênia. Ela pensando, né? Não quero fechar a loja, eu vou tomar conta sozinha, eu só preciso de arrumar algum administrador, contratar não sei quem. Aí, olha o que eu falei para ela. Uai, mas você... Ah, não, vamos ver o que ela falou primeiro. Ela falou assim: eu vou contratar alguém para administrar, só que vai ser do meu jeito. Resumindo, ela vai contratar alguém para administrar, porém a administração vai ser do jeito dela, que não tem habilidade nenhuma para administrar. Aí eu dei o exemplo para ela. É a mesma coisa de eu ter comprado esse curso, que eu comprei mais recente, e não seguir o que o meu professor, não seguir o que o especialista, não seguir o que o cara que entende da parada tá te falando para você seguir. Você vai seguir o que você quer. Aí a mesma coisa de você não precisar do cara. Você não precisa do cara. Você vai fazer do seu jeito, você não precisa do cara. Da mesma forma que a gente contratou consultor financeiro para a loja. Se a gente não fizer o que o cara está falando, não faz sentido contratar ele. É só continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Então, fica ligado. Muitas das vezes, quando o cara te dá um conselho em uma coisa que ele é fera, em alguma coisa que ele entende, que ele sabe o que está falando, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Tira o seu julgamento, esquece. É difícil para as pessoas mudar a mentalidade. Mas você tem que exercitar. É tipo um músculo que se você não usar, ele atrofia. E eu, pedi ajuda. É difícil para mim. Eu sempre fui independente, sempre quis fazer tudo sozinho, no braço. Mas nesse final de semana, eu entendi. O empreendedor, ele precisa pedir ajuda e apoio. Essa é uma habilidade que o cara de alta performance precisa ter. E o meu músculo da ajuda, eu vou pedir daqui a pouquinho. Vou mandar um zap lá no grupo da equipe e pedir ajuda para eles. Fechou? Então, bora produzir.